Lá, seguindo em frente com uma Masechet Sukkah, a gente está no Daf Kaf Alef Amud Alef, a gente viu uma discussão entre Rabi Uda e Chachamim, se um ohel, uma tenda, uma cobertura que não foi feita intencionalmente por uma pessoa, por um ser humano, é chamado de ohel ou não. Em que sentido? No sentido de se isso transmite a tumá de um lado para o outro ou não. Rabilda falou que se não foi feito por uma pessoa, não serve, igual o Mishkan foi feito por pessoas intencionalmente, assim também o óleo que transfere tumá tem que ser feito propositalmente, intencionalmente por um ser humano, senão não. E Rahamim dizem que não, Rahamim dizem que mesmo algo feito por acaso, como, por exemplo, as margens do rio, que às vezes a água vai comendo um pouco da terra e formando lá um lugar fechado com uma cobertura, isso aqui também é chamado de ohel. No fim, a gente falou que mesmo o Rabilda concorda que se tiver meló e grov, tiver mais do que um punho, Rabilda concorda que mesmo que não foi feito por uma pessoa, foi feito sem intenção, isso daqui é chamado de ohel. Pergunta a Gemara, verei dele de yesh bakai mei grofim vekatain Rabi Uda Meloi mevim blatot elashvarim. Pergunta a Gemara, mas espera aí. De acordo com o Rabi Uda, uma cobertura, uma tenda que não foi feita intencionalmente, não é chamada de tenda, a não ser que tenha um egrof. Se tiver a altura de um egrof, já é chamado de cobertura. Pergunta a Gemara, se for assim, na história das crianças que saíam para pegar água para o Meihatat, para a água que purifica as pessoas que se impurificaram para o morto, certo? Aquela água que é misturada com as cinzas da vaca vermelha. Foi dito que essas crianças cresciam em lugares onde não tinha nenhum risco de impureza, e quando eles saíam quando eles tinham que sair para pegar água, traziam bois, colocavam uma tábua em cima para as crianças sentarem. As crianças sentavam em cima, e isso impedia de que a tumá chegasse até eles. E Rabiuda diz na Mishnah, Rabiuda com relação a esse din, ele fala que Rabiuda fala que não se trazia de latot. Rabiuda fala não trazia essas madeiras, essas tábuas, e sim somente os bois. Agora, por que para Rabiuda essas portas ou tábuas não serviam para impedir a tumá? Tá bom que ela foi feita para a criança sentar em cima, mas foi feita intencionalmente, etc. E ela tem uma altura alta, tem alguns egrofim, tem mais do que alguns tfachim. Então, para Rabi não serve. Amarabaye lo tzrechu levid latot. Abai fala, não. Rabi concorda que se colocarem uma porta em cima do boi, uma tábua em cima do boi, isso impede a tomada de chegar na criança. Rabi só vem dizer que não precisava, não tinha necessidade, mas se trouxerem, tá certo. Rabi concorda que serve de Ohen. Rava fala, loio mevim datot kolikar. Rava fala que, de acordo com Rabilda, propositalmente não colocavam essas portas em cima do oi para a criança sentar em cima. Por quê? Porque a criança que está em cima dessas portas, ele se sente mais seguro. Se ele está andando em cima do boi, o boi não é reto, né? Então a criança fica meio balançando, ela fica se segurando no boi, ela fica meio que paradinha. Mas se você colocar a criança em uma tábua em cima do boi, a criança vai sentir muita segurança. E aí, qual o risco? Talvez a criança vai colocar a cabeça para fora para ver o chão, vai esticar as pernas para fora, ou algo do tipo. Se a criança sentir segurança demais em cima do boi, ela pode acabar se arriscando a colocar algum dos órgãos, a cabeça, uma perna, uma mão para fora, e se impurificando, porque talvez justo naquele momento vão passar por cima de um túmulo que está enterrado ali e ninguém sabe. Certo? Por isso não traziam essas portas, deixavam a criança sentar realmente em cima do boi, e aí a criança vai ficar meio que paradinha com a preocupação para não cair. Tana que vai de Rava, tem uma braita que apoia a opinião de Rava, que, de acordo com a Rabilda, não traziam a porta intencionalmente. Não é que podia ou não podia trazer, a Rabilda só em falar que não precisa, certo? De acordo com a Baia, a Rabilda quer dizer, não precisa da porta, porque o boi por si só ele já serve de mechitzá, de separação entre qualquer impureza que tenha no chão e a criança. Rava falou que não é que não precisa, não traziam para não correr o risco da criança pôr a cabeça por fora. Então tem uma braita que apoia o que Rava falou. Rabilda fala que não traziam portas propositalmente. Por quê? Porque a criança vai sentir muito segura em cima da porta. E aí ele pode acabar colocando a cabeça ou uma perna, um dos órgãos para fora, o braço, alguma coisa do tipo, esticando os braços, as pernas, e vai acabar se impurificando. Então não traziam isso.
Ela fala, Rabiuda, Mevim Shvarim Mitzrim, traziam bois Mitzrim, bois egípcios, Shekrisotiem Rechavot, que eles eram muito largos, são os bois bem gordos, Vetinokot Yoshvim Al Gabeiem, e as crianças sentavam em cima do boi, certo? Saía da cidadezinha onde eles moravam, que era um lugar que não tinha um risco de impureza, a criança sentava em cima do boi com bem largo, bem gordo, Vekosot Leven Bedem, com copos, potes, copos de pedra na mão dele, pedra porque pedra também não recebe tumá. E aí, Igiu Lashiloach, quando chegavam na fonte de água, de onde precisava pegar água, Yardu, Umileu, Vealu, Veyashu, Lem al Gabeem. Certo? O que eles faziam? As crianças desciam no rio, enchiam de água no coisa de pedra, no copo de pedra, e depois voltavam a sentar em cima do boi. Certo? Assim a Bilda falou que eles faziam. Ponto. Pergunta a Gemara, veremita deshba kamegrofim, vetan Rabi Dome, not nagimainu sheneshim tachat amita, bifnei askenim. Pergunta a Gemara, mas espera aí. Você está me dizendo que de acordo com o Rabi Uda, se tem um egrof, se tem pelo menos o tamanho de mais ou menos um tefach, certo? Vamos dizer 10 centímetros. Você está me dizendo que de acordo com o Rabi Uda, quando tem pelo menos 10 centímetros, mesmo que não foi construído com intenção de tenda, com intenção de cobertura, isso daqui é chamado de ohel. Então, se for assim, por que Rabi Uda permitia dormir embaixo da cama dentro da sucá? Rabi Uda falou na Mishnah que eles costumavam dormir embaixo das camas dentro da sucá, e os quenim não falaram nada, porque aparentemente, porque a gente entende que isso é permitido. Porque a cama não foi feita, não é, a priori o motivo de Rabi Uda é porque a cama, ela não é muito alta, ela não foi feita com a intenção de ser uma cobertura, consequentemente, ela não é um oel, ela não é uma tenda. Então a pessoa que está embaixo da cama, ele está na verdade embaixo da sucá, não embaixo da cama. A cama não foi feita para cobrir a pessoa, ele está embaixo da sucá. Então, de acordo com o Rabi Uda, se a gente falou que de acordo com o Rabi Uda, quando tem um egrof, quando tem pelo menos um punho, já é chamado de Oel, porque embaixo da cama podia dormir. A cama geralmente ela tem mais do que um punho, certo? Pode ser que tem 10 tfachim. Para a Rabi deveria ser um Oel. No momento em que a pessoa está embaixo da cama, dentro da mitá, é como se ele não tivesse dentro da sucá, desculpa. No momento em que a pessoa está embaixo da cama, dentro da sucá, é como se ele não tivesse na sucá, porque a Rabi permite dormir lá. Responde a Gemara, Shanemita, oilu legabá suya. Fala, não, a cama foi feita para ser usada em cima. Ou seja, a cama não é só que ela não foi feita intencionalmente para cobrir o que tem embaixo, a cama foi feita para deitar em cima. Embaixo da cama não vale nada. Embaixo da cama é completamente desconsiderado. A cama foi feita para deitar em cima dela. Então, para Rabi da cama nunca é chamada de ohel. Independente da altura dela, ela não é chamada de ohel, não é chamada de uma tenda, de uma cobertura, porque ela foi feita para ser usada em cima, para deitar em cima. Por isso, alguém que deita embaixo da cama na sucá, cumpriu a mitzvah. Pergunta Gumara, Ashvarim nami legabamasuim. Pergunta mais, espera aí. No caso das crianças que andavam em cima do boi, o que acontecia? Como o boi impedia a criança de ficar impura? Porque se o boi estava andando e justo ele passou por um lugar onde tinha um morto enterrado embaixo que ninguém sabia, a tumá sobe e para na barriga do boi e não impurifica a criança que está em cima. Agora, o boi também é feito para ser usado em cima, certo? O boi é feito para sentar em cima dele. Ele não é feito para fazer sombra no chão. Então, se de acordo com a Rabiuda, a cama não é chamada de ohel porque ela foi feita para ser usada em cima, então o boi que é feito para montar, que é para sentar em cima dele, também não é chamado de ohel. Se o boi não é chamado de ohel, ele não impede a tumá de chegar até a criança. Então ficou uma contradição na opinião de Rabiuda. Que até Ravin, quando Ravin veio de Eretz Yisrael para Babel, Amar Abelazar, ele falou o nome de Abelazar, Shani Shvarim, Oilu Meginim Alaroim Bachama Bnei Chama, Bakshamim Bnei Kshamim. Abelazar falou, não, os bois eles também servem para ser usados embaixo, certo? O boi ele tem uma utilidade na parte de baixo dele, por quê? Porque os pastores, quando tem muito sol, quando tem muita chuva, eles se protegiam do sol e da chuva embaixo do boi. Eles ficavam ali embaixo do boi, do lado da. Imagino que eles não ficavam embaixo, certo? Vai que o boi senta, mas eles ficavam meio que protegidos na barriga do boi do sol e da chuva. Então, sim, tem uma utilidade como cobertura. O boi não é feito somente para sentar em cima, ele tem uma utilidade
como cobertura. Por isso, ele sim serve para separar de ohel entre a impureza que viria de baixo e a criança que está em cima. Pergunta Gamara, se for assim, mitaná, minha cama também tem utilidade embaixo. Qual? Oilo meginal, minalim e sandalim, shetartea. Embaixo da cama, eles costumavam colocar os sapatos. Embaixo da cama era um bom lugar para guardar coisas que não tem onde pôr na casa. Então, sapato, chinelo, sandália, essas coisas ele jogava embaixo da cama. Então, tá bom que a principal função da cama é para ser usada em cima, mas ela também tem utilidade embaixo. E se o boi que tem utilidade embaixo é chamado de ohel, por isso ele impede que a impureza chegue na criança, então a cama que tem utilidade embaixo deveria também ser chamada de ohel. Então, alguém que deita embaixo da cama não deveria cumprir a mitzvah de sukkah, porque Rabi Uda, por um lado, diz que a criança em cima do boi não se impurifica, porque o boi que tem utilidade embaixo impede a impureza de subir e chegar na criança, mas a pessoa que dorme embaixo da cama é considerado que ele está dormindo na sukkah. A cama também tem utilidade embaixo, deveria ser chamada de ohel, que cobre a pessoa, consequentemente tira a pessoa de dentro da sukkah. Então ficou a dúvida. Ele amarava, por isso fala Rava, Shane Shvarim, Oil Veasuim Leagina Bene Meaim Shelem. Fala Rava, então não. A gente analisa as coisas de acordo com a principal função delas. A principal função da cama é deitar em cima. A principal função do boi é sentar em cima dele. A parte de baixo não é chamada de ohel. A parte de baixo da cama não é chamada de coberta. Quem dormiu embaixo da cama dormiu na sucá. E a priori, quem fica embaixo do boi, a priori, a impureza que se encontra embaixo do boi deveria chegar na criança. Mas, com relação ao boi, a gente tem um passuco específico que diz pra gente que o boi, ele sim é chamado de ohel, de proteção, de schach. Por quê? Shaneshvarim, oil ve'asuim lagim al benei me'aim shelem. A barriga do boi, o couro do boi, a carne do boi que forma a barriga dele, tem a função de proteger os órgãos internos do animal, os órgãos internos do boi. Por isso ele é chamado de Ohel. Shenemar, como está escrito no Pasuk, Oru basal talbisheni, o beatzamot vegidim tesochecheni. A gente vê que o ouro e a basar, o couro e a carne, eles são chamados de levush, de cobertura, de roupa, de alguma coisa. Então, por isso, eles impedem a tumá de subir até a criança, porque ele tem um nome de Ohel. Já a cama, que foi feita para deitar em cima, não é chamada de Ohel. Então, quem deita embaixo da cama, não tem um Ohel em cima dele. Tá bom que tem uma cama em cima dele, mas não é considerada uma separação entre ele e açúcar. Então, os dois casos foram explicados qual a diferença. Porque o boi impede a tomada de chegar até a criança, porque a barriga do boi é feita para proteger os órgãos internos e tem a linguagem de levus, de roupa, de algo que encobre e de schar, e a cama foi feita só para dormir em cima. Por isso ela não impede. Veio Baitema, outra explicação, porque quem dorme embaixo da cama cumpriu a mitzvah de sukkah, mas a impureza é segurada pela barriga do boi, certo? Quem dorme embaixo da cama, a cama não é considerada como mechitzá, como separação entre ele e a sukkah, mas o boi é considerado uma separação entre a impureza que está no chão e a criança que está em cima. Outra diferença, veio Baitema, qual a diferença entre os dois? Rabiuda Leitame, Rabiuda segue a opinião dele de amar Sukkah dirat keva bainan. Rabiuda segue a opinião dele que a Sukkah não é uma construção provisória, é uma construção fixa, certo? Por isso a Bíblia falou na primeira Mishnah que você pode fazer uma sucá de 50 amot, pode fazer com fundamentos, bem feita como se deve. Dirat arai. E a cama, mesmo que você chame a cama de cobertura, é uma cobertura provisória, certo? Ninguém fala, onde você mora? Eu moro embaixo da cama. Não, a cama é algo com certeza provisório, é algo móvel. E agora, então, de acordo com o Rabiuda, a cama é provisória e a suká é fixa. Vesuká oel keva. Então, você tem a mitá, que é diratarai, a cama, que é uma cobertura provisória, vesuká oel keva. A suká é algo fixo. Velo ateolarai, mevatelo oel keva. E não vai vir algo provisório e anular algo fixo. Então, estar coberto pela cama, que é uma cobertura provisória, não anula o fato de que a pessoa se encontra dentro da suká, que é um oel keva, um oel fixo. Pergunta a Gamara, Rabi Shimon da Marnami, Sukkah dirat keva bainan. Pergunta a Gamara, espera aí. Rabi Shimon, por um lado, ele diz que a Sukkah é dirat keva.
Por um lado, o Rabi Shimon fala que a sukkah também é uma construção firme. E de acordo com o Rabi Shimon, ve'ate oel arai mevate oel keva. E de acordo com o Rabi Shimon, não se pode dormir embaixo da cama, certo? O Rabi Shimon trouxe aqui na Mishnah, voltando rapidinho. Rabi Shimon falou na Mishnah, ele falou, a gente aprendeu da historinha de Rabban Gamliel, do escravo de Rabban Gamliel, que a Yashen Tachat Amitah, Lamado Sheyashen Tachat Amitah, lo yetzad echovato. Rabi Shimon fala que alguém que dorme embaixo da cama não cumpriu a mitzvah de sukkah. Então, pergunta, peraí. Rabi Shimon, por um lado, ele diz que a sukkah é o elkev, é uma construção fixa. Por outro lado, ele diz que a cama é algo provisório e mesmo assim, alguém que dorme embaixo da cama não cumpriu a mitzvah de sukkah. A gente disse que algo provisório não anula algo fixo. O fato de eu estar embaixo da cama não considera como se eu não estivesse embaixo da sukkah. Porque a cama é provisória e a sukkah é fixa. Mas a gente vê que Rabi Shimon diz que a sukkah é keva e dormir embaixo da mitá não cumpriu a mitzvah. Responde a Gemara, aplica e fala, é justamente essa discussão. Marsa varate oelarai vatelo el keva. Rabi Shimon, ele sustenta que um oelarai, uma construção provisória, anula uma construção fixa. Então, se eu estou embaixo da cama, eu estou embaixo da cama e não embaixo da sukkah. Não cumpri a mitzvah sukkah. O Marsavar, lo ateolaram, vatelo el keva. E Rabiuda discorda. Rabiuda fala que não. Algo arai, algo provisório, não anula algo keva. Ponto. Amarav Shimon Semetavav Vechulei. Certo? Aí Rabi Shimon trouxe na Mishnah a historinha com o escravo de Rabban Gamliel que dormiu embaixo da cama. Tânia, fala Braita. Amar Rabi Shimon Mesichato she Rabban Gamliel amado shnei dvarim. Do bate-papo lá com Rabban Gamliel estava todo mundo deitado na sukkah, batendo papo, conversando, e Rabban Gamliel falou, olha meu escravo ali embaixo da cama. Meu escravo ali é tão Tamir Chacham que ele sabe que os escravos não precisam cumprir mitzvah de sukkah, por isso ele dorme embaixo da cama. Rabi Shimon fala, olha, da conversa, do bate-papo com o Rabban Gamliel, a gente aprendeu duas coisas. Lamado Shavadim Turim na Sukkah, a gente aprendeu que escravos não têm obrigação de sentar na Sukkah. Velamado Shashen Tachatamitah lo etzad echovato. E a gente aprendeu também que alguém que está embaixo da cama não cumpriu a mitzvah de Sukkah. Assim aparece na Braita. Pergunta a Gemara, Veleima midvarav sheraban Gamliel. Por que a Braita usou essa linguagem misichato sheraban Gamliel? Geralmente se usa uma palavra mais comum, midvarav, das palavras. Por que foi dito aqui da conversa? Responde a Gemara, Milta agav urchika mashmelan. A Braita vem ensinar para a gente algo a mais, algo pelo lado, digamos assim, que a de amaravá chabarada, v'amrilá amaravá chabarada, amarav imnun amarav, minayin shafilu sichat talmidei chachamim tzricha limud sheneemar ve'aleu lo ibol. Daí a gente sabe que mesmo o bate-papo, mesmo a conversa de Talmidei Chachamim a gente precisa aprender, certo? Às vezes você pensa, olha, um Talmid Chacham, um Rav, eu aprendo dele num shiur. Quando ele vem em shiur falar sobre um assunto específico, eu aprendo alguma coisa dele. Mas se eu estou conversando, está um bate-papo, conversando na mesa de Shabbat, talvez não tenha nada demais. Então vem a Gemara e fala de onde a gente sabe. E mesmo no bate-papo de Talmidei Chachamim, precisa prestar atenção no que ele fala, no modo como ele fala, e aprender disso. Shneimar, ve'aleu loibol. Ve'aleu loibol significa que a árvore, além das frutas da árvore, também as plantinhas da árvore, elas têm alguma função. Elas servem para alguma coisa. As folhas da árvore também servem. Por isso, o Talmid Chacham, tanto o shiur, que é a fruta, que é planejado, é a função principal dele, quanto o bate-papo no dia a dia, também precisa aprender isso. Bom, próxima Mishnah. Asomer sukato bichrei amita kshera. Rabi Udomer, imena echolá lamod bifnei atzma, psula. O que acontece se alguém ele tem a cama dele? As camas muitas vezes tinham 4 estacas nas 4 pontas e eles colocavam uma cobertura, colocavam um pano, algo do tipo. O que acontece se alguém apoiou na cama dele açúcar? Então eu tinha lá a minha cama, sei lá, eu coloquei a minha cama na guiná, no pátio, fora de casa, coloquei algumas madeiras, apoiei elas na cama e coloquei o sarro em cima. Tá kasher ou não? Tá na cama fala que tá kasher. Rabi Uda Omer, minai cholam al netzma, psula. Rabi Uda fala o seguinte, olha, se eu tirar a cama e a açúcar cai, ela tá inválida. Se os har fica de pé, mesmo sem a cama, então tudo bem. Mas se na hora que eu tiro a cama, os har cai, então os har tá apoiado na cama, isso faz
com que a suká seja psulá, e a gente vai ver na Gemara agora qual é o motivo de Rabiuda. Pergunta, Maitama de Rabiuda, por que de acordo com Rabiuda, num caso em que eu tiro a cama e a suká cai, a suká está inválida? A priori, quando a cama está lá dentro, a suká está de pé, o schach está no lugar, está ótimo, porque o fato de tirar a cama porque caso tirar a cama faça com que a suká caia, invalida a suká. Pligue barabizeira virabiava barmamal. Discutiram Rabizeira e Rabiava barmamal. Discutiram qual o motivo, a gente não sabe quem falou o quê. Hadamar mipnei shein lakeva. Um dos dois falou que o motivo de Rabiuda é porque uma suká dessas não é uma suká fixa. De acordo com Rabiuda, a suká é dirat keva, uma construção fixa, firme. Então, se eu fiz uma suká que na hora que eu tiro a cama, ela cai, ela não é uma suká keva, não é uma suká firme, é uma coisa totalmente provisória, então está inválida. E o outro, um desses dois, a gente não sabe quem falou o quê? Falou o problema, outro problema aqui é outro. O problema é que o schach, ele não só o schach não pode ser feito de algo que recebe impureza, como a gente viu no passado, certo? Eu não posso usar roupas de schach, tem que ser algo que não recebe impureza. Então, não só ele não pode ser feito de algo que recebe impureza, ele também não pode estar apoiado em algo que recebe impureza, certo? Baseado aqui nessa alahá, que a alahá aqui no caso é como Rabiuda, baseado nessa alahá, a gente não faz, açúcar não pode ser de metal, sim? O schach não pode ficar apoiado no metal, por isso a gente coloca mais uma madeira para apoiar o schach, etc. Baseado nessa Gemara aqui. Mai Beinaio, qual a diferença entre as duas explicações? Qual a diferença se a cama está inválida, a suká, que se eu tiro a cama, a suká cai, está inválido porque ela não é firme, ou se é porque tem algo que recebe tumá que segura o sar? Qual a diferença entre os dois? Que a diferença é se eu coloquei em volta da minha cama, por exemplo, em qualquer lugar, coloquei estacas de metal e os har em cima do metal. Lemanda Marlefishin Lakeva, quem disse que o problema de Rabiuda é com a cama? É porque a cama faz com que a açúcar não seja algo firme, areias Lakeva. Aqui que eu usei estacas de metal, açúcar é keva, açúcar está firme, está ótima. O Mandamar, mas quem falou que o motivo de Rabiuda é que a cama não serve para segurar o açúcar? É porque a cama é um utensílio que recebe tumá, e eu não posso apoiar a minha açúcar em algo que recebe tumá. Então, no caso que eu usei estacas de metal que recebem tumá, invalida açúcar. Se eu fizer isso dessa forma, a minha açúcar está inválida, certo? Então, as duas opiniões, a diferença é se a cama invalida a minha açúcar porque ela não é firme, ou se é porque ela recebe tumá, e o saco não pode estar apoiado em algo que recebe tumá, a diferença vai ser num caso em que eu fiz algo firme, mas que recebe tumá. Amarabai fala Abaye, Loshan ela samach, aval sikech el gav amita, ksherá. Fala Abaye, tudo que Rabiuda disse que está inválido é se ele apoiou as madeiras na cama e colocou os har em cima. E está tudo apoiado na cama. Mas, se eu tinha cama e eu construí em volta a minha sucá e coloquei os har em cima, os har não está apoiado na cama, eu tenho uma construção em volta da cama em cima disso, os har, todo mundo concorda que está kasher. Mas tá, mas por quê? Lemad amar lefishin lakeva, reish lakeva. Quem falou que o problema não é porque eu não tenho algo firme, que se eu tiro a cama cai, aqui se eu tirar a cama não cai, porque eu construí a minha sucá em volta da cama. E quem falou que o problema da cama é que a cama recebe tumá, e algo que recebe tumá está segurando meus har, areia não no caso em que eu fiz a construção da açúcar em torno da minha cama, mas não é a cama que segura os har, então os har não está apoiado em algo que recebe tumá, então está em ordem, certo? Então, de acordo com as duas opiniões, nesse caso, estaria válido. Virando Amud, Kaf Bet Amud Aleph. Fala pra gente a Mishnah. Suká a meduvlelet. Uma suká que ela é meduvlelet. Logo no começo da Gemara, a gente vai tentar descobrir o que é meduvlelet. Veshetzilata merubá michamatá. Uma suká que tem mais sombra do que sol. Xerá. Tanto uma suká meduvlelet, que a gente vai ver o que é, ou uma suká que tem mais sombra do que sol, tá kasher. A meuvá kemin bait, uma suká que ela é muito grossa, tem muito schar, mesmo que não dá para ver as estrelas, quer dizer, tem muito schar, e aí parece como o teto da casa, não consigo nem ver as estrelas lá em cima, mesmo assim a suká tá kasherá, porque eu usei schar kasher, então tá em ordem. Mai meduvlelet, o que é essa suká meduvlelet, que foi dito na Mishnah, que ela é kasherá?
Amarav, suká ania. Rav fala o que é suká meduvlelet. Suká meduvlelet é uma suká pobre, que tem pouco schar. O Shmuel Amar, kaneole ve kaneyored. E Shmuel fala o que é suká meduvlelet. É uma suká que eu fiz o que eu usei de schar? Eu usei estacas de madeira de schar, estacas pequenas, que todo mundo concorda que serve de schar, só que em vez de colocar todas na mesma altura, eu coloquei uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, certo? Eu não fiz elas na mesma altura, eu fiz elas num formato meio diferente, certo? E agora, como eles explicam isso na Mishnah e qual é o problema? Vamos seguir em frente e entender. Rav Tanechada, o Shmuel Tanetartem. De acordo com o Rav, Sukkah Meduvlelet Shitzilatam Merochamechonatá é uma coisa só, certo? É um caso só. Como? Rav entende o seguinte: Rav Tanechada, Sukkah Meduvlelet, uma Sukkah que ela é Meduvlelet, assim explica a Mishnah. Mas Meduvlelet, o que que significa a palavra Meduvlelet? É meduldelet, certo? Dal é algo pobre, é uma suká que ela é pobre, mas já que shetzilata merubah michamatá, será uma suká pobre que tem pouco schar, já que mesmo tendo pouco schar, ela tem o suficiente para ter mais sombra do que sol, tá kasher, já é suficiente. O Shmuel tá Tartei. E Shmuel fala que não. Sukkah meduvlelet e Tzilatam Bram Hamatá são dois casos diferentes. De acordo com o Rav, é um caso só. Sukkah meduvlelet é uma sukkah pobre com poucos har. Mesmo assim, se ela tem mais sombra do que sol, Tzilatam Bram Hamatá, Xerá, tá kasher, é um caso só. De acordo com o Shmuel, são dois casos. Tanei Tartei. Shmuel Tanei Tartei. Mas meduvlelet, o que é meduvlelet? Mevulbelet. Uma suká meduvlelet, de acordo com Shmuel, é uma suká mevulbelet, bagunçada, confusa, que ela fica um pouco para cima, um pouco para baixo, certo? Irashi traz que isso causa com que tenha mais sol do que sombra na suká. Mesmo que, porque você coloca um do lado do outro, então o sol não passa. Mas você coloca um embaixo em cima, um embaixo em cima, então o sol passa direto e ilumina muito a suká. Mas fala Shmuel que mesmo que tenha mais sol do que sombra na suká, se esse shar que eu coloquei dessa forma, caso ele tivesse junto, ele impediria com que tivesse muito sol, teria mais sombra do que sol, continua sendo kasher. Então, para Shmuel são dois casos. Tem suká meduvlelet, que significa mevulbelet, confusa, e tem suká que tzitatam rechamatá, são dois tipos. ותרתי קטני, סוכה מבולבלת כשרה, ותצילתם ורחמתה כשרה. Certo? A Mishnah falou de duas coisas, são dois casos diferentes. Bom, agora vai trazer aqui uma certa discussão entre Abaye e Rava para entender a opinião de Shmuel. A gente continua isso amanhã, Bezerra Hashem. Soia.